Vocês vieram ao culto nesta manhã? Vieram mesmo? Que bom, que bom. E o Senhor, Ele quer nos fazer bem mais uma vez. O Senhor quer nos fazer bem nesta manhã. O pastor estava falando sobre casamento, sobre matrimônio, sobre 40 anos, 47, quase o que eu tenho de vida, Vou fazer, com essa carinha de garota aqui, vou fazer 50. Eu descobri a ponte da juventude, Deus é a nossa ponte da juventude. E quando ele estava falando sobre essa questão, 47 anos, do casal vai completar, o Senhor os abençoe e continue abençoando a cada dia mais. Irmãos, e é um desafio, hoje, porque poucos são os que chegam. As pessoas têm banalizado o santo estado do matrimônio, tornado algo de somenos, e hoje é muito complicado. Eu, uma semana dessa, vai estar dentro do assunto que eu vou falar esta manhã, há umas 2 semanas eu estive celebrando, um culto de ação de graça. O casal tinha regularizado sua vida perante Deus há 5 anos, mas já conviviam há 11, já viviam juntos há 11 anos. E o que eu fiquei feliz, me deu muita alegria, eu até brinquei com o casal, foi perceber o brilho nos olhos daquela esposa. O brilho, sei que são 11 anos, ainda é caçulinha, diante dos irmãos que vão completar 47, mas eu percebi o brilho, foi algo notório, o brilho, a alegria daquela mulher, a alegria dela para com seu esposo, para com aquele o qual ela tem uma aliança, a alegria dela, porque quando perdemos essa alegria, irmãos, no matrimônio, quando passa a se tornar algo quase por uma obrigação, ainda mais no que respeita a crente, que às vezes fica casado, às vezes só para dar satisfação à sociedade, para dar satisfação à igreja, mas quando na verdade há um desgaste, uma sequidão, e as pessoas hoje não se preocupam em buscar em Deus a renovação do seu matrimônio. Hoje é fácil, vai no cartório, se tiver dinheiro, vai se divorciar rápido. Isso tem sido um mal no seio da igreja, porque mulheres hoje não gastam mais o seu joelho em oração para que o Senhor venha quebrar toda a tentativa do diabo de destruir seus lares. Maridos não buscam o Senhor para que o Senhor preserve o seu lar. Então, a alegria tem sido roubada no lar, tem sido roubada nos matrimônios, e Deus, eu acredito que Deus, Ele é o maior interessado em restaurar as famílias. Alô, igreja? O maior interessado. E eu tenho pensado sobre essa questão, durante essa semana, tenho pensado sobre a questão da alegria. Eu falei sobre a alegria do casamento. Os filhos percebem quando há essa alegria do casamento. Quando o pai não tem alegria de estar com a sua esposa, com a sua mãe, no caso, o filho percebe, os filhos, eles percebem quando há alegria, quando há essa interação aí entre os casados. E o diabo tem conseguido arrancar isso, tem conseguido nos roubar sempre da nossa alegria, assim como tem conseguido roubar a alegria no lar, no patrimônio. Irmãos, o diabo tem conseguido arrancar também a alegria da igreja. Uma noiva sem alegria. A Bíblia diz que o Espírito Santo está preparando uma noiva. Deus está preparando uma noiva para Jesus. Uma noiva sem mancha, sem ruga. Quando falamos de ruga, falamos de envelhecimento, Ainda não apareceu rugas aqui, mas envelhecimento. Mas Ele está preparando uma noiva sem mancha, uma noiva que não envelheceu, que não envelhece, sem ruga e sem mácula. Tem preparado. E a gente sabe, nós sabemos que esse
período de noivado, expectativa de casamento, mas principalmente para as mulheres, é um momento de muita alegria, muita expectativa, muitos sonhos. Só que a noiva de Cristo tem perdido isso, tem perdido a expectativa, tem perdido seus sonhos. Espera por um casamento, a espera de um casamento sem alegria, a espera de um casamento sem prazer. Pare agora com sinceridade. Pense comigo. Você ainda tem alegria? Agora fala de alegria na salvação. Você tem alegria de ser salvo? Tem imaginado, pensar que a igreja pode tratar de assunto, que estamos tratando de assunto, do que diz respeito à salvação, sem alegria. O que tratamos de voltar, o que tratamos dos cultos da igreja, não tratamos de enriquecimento de pessoas. A nossa luta não é enriquecer pessoas, dar porta para que pessoas se enriqueçam, para que pessoas prosperem, mas falamos de salvação. Confrontamos pessoas através do intermédio da palavra, para que pessoas possam entender que tudo que Deus deseja é salvar o homem. Tudo que Deus quer é te salvar. Talvez Deus não vá te enriquecer. Talvez vai arrancar até um pouco do seu dinheiro. Talvez poderá arrancar até mesmo algumas coisas que você tem como importante. Se isso for preciso, para que você alcance a salvação, para que você chegue naquele dia e o Senhor diga para você: vinde, servo bom e fiel, traia aqui, vem estudar daquilo que estava guardado para você antes da fundação do mundo. Venha gozar dessa salvação. Quero falar nesta manhã sobre essa questão dessa salvação sem alegria. Temos dado Salmo da boa ideia, né? Versículo 12, 51, versículo 12, Salmo 51. Bom, Salmo 51. Quero voltar a falar sobre esse assunto. Eu deixei meu coração, eu sempre acordo 4 horas, 5 horas, deixo meu coração à disposição de Deus. Irmão, mas até sonhei falando para um grupo acerca de alegria, falando com crianças acerca de alegria. E eu tenho certeza que Deus quer restaurar a alegria nesta manhã. Alô, igreja? Tenho certeza que se você quer ao culto, que Deus quer restaurar a nossa alegria. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar a nossa alegria. Nós vamos salmodiar o Senhor nesta manhã. Salmo 51, nós vamos ler o versículo 12. Salmo 51, versículo 12. O salmista diz assim: ó, torna a dar-me qual alegria, irmãos? Qual alegria? Alegria da tua salvação. E ele diz, ele continua dizendo: sustenta-me com o espírito voluntário. Como resultado, versículo 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e o que vai acontecer? Eles se converterão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja uma manhã de tratamento para nós, que seja uma manhã de tratamento para mim, Senhor, porque talvez essa tua insistência é o resultado da tua percepção de algo maior, de algo real que está voltando no meu coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Um dos nossos maiores adversários não é o diabo, Senhor. Talvez seja o tempo, porque o tempo traz acomodações, o tempo, Senhor, traz distrações, ainda mais para o assunto, Senhor, é vida espiritual. Senhor, então, pelo amor do teu nome, traga, Senhor amado, nessa manhã, Senhor, a nossa mente, a nossa paciência, a necessidade de mudança, Senhor, a necessidade de se aproximar do Senhor, para que o Senhor possa dar continuidade à boa obra que o Senhor começou em nós, a boa obra que o Senhor começou em nós. Nós colocamos o coração diante do teu altar neste dia, nesta manhã, e te pedimos, ó Deus, seja propício a nós.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar dizendo, inacreditável, inimaginável, crer que algo tão tremendo como a nossa salvação possa ser exercitada sem alegria, Hoje a maioria das pessoas se arrastam para estar na casa de Deus. A dificuldade de expressões de adoração em nós, irmãos. Falta do desejo de evangelizar, visitar, a falta de preocupação, tudo isso é resultado de uma alegria que nos fora roubada, a alegria da salvação. Porque é impossível imaginar uma pessoa salva sem essa alegria de que pessoas também sejam salvas. Você vê que quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos evangelizar, nós queremos falar de Jesus para todo mundo. Para todo mundo, se passar um cachorro, a gente quer evangelizar o cachorro. A gente perturba a família. Às vezes somos até inconvenientes dentro da nossa casa, por falta de sabedoria, até mesmo pelo início da nossa caminhada. Às vezes arrumamos algumas confusões, mas há uma sede, uma gana de falar daquilo que nós experimentamos, daquilo que gerou dentro de nós uma alegria inexplicável. Passamos por aquela experiência que Jesus disse: aquele que crê em mim, não como diz a religião, mas aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Algo novo dentro de nós, como um rio de água viva saltando dentro do nosso interior. Então, nós ficamos admirados, ou fico admirado, como, com o decorrer dos anos, essa alegria vai sendo sugada de nós, e nós vamos nos tornando pessoas frias, pessoas indiferentes às situações à nossa volta, à situação do nosso próximo. Vamos ficando diferente à obra de Deus, vamos ficando diferente à casa de Deus. Algo muito ruim tem acontecido, irmãos. E é fácil perceber isso no seio da igreja do Senhor. Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, e depois ele vai dizer alegria. O fruto do Espírito é amor, mas também é alegria. Como falou, o fruto do Espírito é felicidade. Ele disse que o fruto do Espírito é alegria. Quando fala em fruto, é o resultado da vida de Deus em nós, o resultado da presença de nós é alegria. Como podemos ter Deus dentro de nós e não termos alegria? Muitas vezes temos felicidade, que pode ser o resultado daquilo que conquistamos. Felicidade é o resultado daquilo que temos no bolso. Felicidade é o resultado da presença de alguém que nós sentimos saudade disso aparecendo e nos trouxe aquela felicidade, algo momentâneo. Mas a alegria de Deus é permanente, não, igreja? A alegria de Deus precisa ser permanente, pois é o resultado da vida dele em nossas vidas. Resultado da vida dele em nossas vidas. E independe das circunstâncias, independe das coisas à minha volta. Eu passei desde 2014, eu tenho passado por cirurgias pós-cirurgias, acidente pós-acidente. Terei recentemente agora uma hérnia umbilical, peguei uma infecção. Deus é tão bom que um dia que eu passei muito mal, o pastor foi em casa. E senão eu ia passar, Deus cuida de mim mesmo. E o pastor chegou lá, me levou no hospital na hora. Eu fui levantar, conversando com ele, eu tenho que perder na voz, me sentindo fraco, assim tão mal. Mas durante esse período de 2014 para cá, e nós somos até questionados, a nossa vida é questionada por causa de problemas que acontecem. Irmãos, o inimigo, ou a minha falta de vigilância, pode ter promovido alguns acidentes, alguns incidentes, pode ter conseguido mexer com o meu exterior, mas eu louvo a Deus, o meu interior continua intacto. Tenho alegria, pessoas me visitam, pessoas me visitaram e não foram preenchidas por um espírito de derrota, por um espírito de angústia. Não foram semeadas, não semeei nessas pessoas
E quero que as pessoas percebam essa alegria do meu relacionamento com ela. Assim também, irmãos, Deus quer perceber a alegria em você, amor. Alegria. Deus quer perceber que você ainda se alegra na presença dEle. Que você ainda tem alegria de que, porque Ele está morando em você, porque Ele fala com você, porque Ele te ama, porque segundo a sua riqueza e glória, Ele supre as suas necessidades. Ele quer perceber isso. É tão bom quando você chega e dá um presente para alguém que você ama e você percebe que a pessoa gostou. Eu tenho um presente que eu não posso dar para a Lu, que é flores. Quando as mulheres gostam de flores, a Lu não gosta. Então eu dou flores. Ela gosta de chocolate. Eu botar lá na Lu, chamar de chocolate, eu como, fico muito feliz. Mas é tão bom quando você é correspondido naquilo que você faz de melhor para uma pessoa. Imagina como fica Deus quando você acorda e Ele percebe que você tem a alegria de viver, porque Ele te deu vida. Você acorda e vê os seus olhos ainda brilham. Irmãos, porque há pessoas na igreja que perderam o prazer pela vida. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida. Ele veio para te dar vida, 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 vida. A vida dele, a vida dele, a vida dele. Ele veio para te dar vida, e vida plena, vida com abundância. Ele quer que você tenha prazer em viver, alegria em viver, alegria em viver, alegria em andar com Ele. Imagina você andar com uma pessoa que só vive reclamando. Você fala, poxa, hoje eu vou ligar ela, mandei no pé de mim. Hoje está um pouco muito papai, hoje a pessoa reclama de mulher, reclama por tudo, de tudo e de todos. Irmãos, pelo amor de Deus, que mal. Você imagina, o Senhor disse: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Isso é muita coisa, irmão. Isso era para você pular em cima dessas cadeiras, nos bancos. Depois o pastor puxava a orelha. Mas isso era motivo para a gente nos levantar e dançar e pular e fazer um montão de loucura. Porque o Deus que criou os céus é até o Deus comedor de galinha, estragado de cruzilhada, é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É Ele que habita em você, Ele que habita em mim. Que maravilha, eu sei que você não acredite nisso. Mas é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquilo que fez e sustenta todas as coisas. Segundo o escritor aos Hebreus, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele mora em você, Ele mora em mim, Ele mora em nós. Isso é motivo já para termos alegria. Por isso, Paulo escreve os Gálatas: o resultado, o fruto da presença de Deus em nós é alegria. Diga alegria. Alegria é resultado, é automático, é fruto. Você nunca viu uma árvore fazendo doce? Que foi, dona árvore? Eu estou fazendo doce. Você nunca viu, nunca vai ver. Porque é algo automático dela. Se ela tiver plantada ou terreno, ela vai produzir fruto. E você está plantado no bom terreno. Você está plantado no reino de Deus. Estamos plantados no reino de Deus. Temos que ser produtivos. E esse fruto não pode faltar em nós. Alegria, alegria. Você tem que ter alegria, acordar. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com lamentações, reclamações, com um montão de pedidos. Senhor, mata meu marido. Senhor, mata meu patrão. Senhor, nada dá certo. Senhor, porque parece coisa da minha família. Minha família não tem isso, minha mãe não tem isso. É isso que Ele diz: servir ao Senhor com alegria. E apresentar-vos a Ele com grande saber.
Deus, somos seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Somos suas ovelhas, mas às vezes, irmãos, não há essa alegria, não há essa alegria. Passamos a servir a Deus de forma religiosa, como outrora, como na religião passada. Servir ao Senhor por interesse, não com alegria, mas por interesse, porque estão precisando de uma bênção, que estão precisando de um milagre. Irmãos, o maior milagre é a presença de Deus em nós pecadores. Um Deus habitando o pecador, amor, alegria, regozijo e prazer. Isso é que Deus deseja encontrar ainda em nós. Paulo escreve aos Filipenses, e Paulo percebe em alguns irmãos da igreja e um pouco de desânimo. Irmãos, um camarada para falar como Paulo, para falar de alegria, tem que ser muito de Deus, porque ele não vivia o evangelho da boa vida, o evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade. Irmãos, Paulo experimentou o lado, podemos dizer assim, o lado pesado do cristianismo, das perseguições, das cadeias. Tinha vida mansa. E Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar algo tremendo lá no seu capítulo 4. Percebe o espírito da igreja. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, minha alegria e coroa, permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Muitas de suas cartas foram escritas, Paulo estando preso. E olha o que esse camarada ainda é capaz de falar, com tantos desafios. Versículo 2: ele suplica o repórter, assim, que restabeleça a boa convivência do Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que ajude-os, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da Bíblia. Versículo 4, Paulo diz essa intervenção. Fala a esses irmãos: alegrai-vos de vez em quando. Se você olhar o texto bíblico aí, Paulo está dizendo assim: alegrai-vos sempre. Em quem? Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha da boca de quem está saindo essas palavras: de um homem que vivia suas cadeias, suas perseguições, seus desafios. Um homem que a Bíblia diz que Deus até permitiu-lhe um espinho na carne. Este homem está falando de alegria. Um homem vivia conflito de todas as maneiras, está falando de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz novamente, desafio, novamente digo: alegrai-vos, e seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Tenha alegria, e essa alegria gera esse espírito amável, esse espírito capaz de contagiar pessoas. Hoje em dia, a maioria das pessoas não quer estar no reino de Deus, estar na igreja, porque até a forma da gente falar de Deus desanima pessoas. Pessoas que vão pregar, vão evangelizar: Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida. Irmão, Deus mudou mesmo a minha vida. Eu era muito triste, sabe? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho paz, alegria no meu coração. Vivo muita paz. A pessoa fica olhando, dizendo: está doido? Está doido? Eu quero isso para a minha vida. As pessoas não têm alegria de falar do Deus da alegria.
Não temos porque nos deixamos roubar. Deixamos que as circunstâncias roubassem a nossa alegria. Deixamos que pessoas roubassem a nossa alegria. Deixamos que as crises roubassem a nossa alegria. Que a enfermidade roubasse a nossa alegria. Que é algo dentro, irmãos, algo como resultado, volto dizer, da pessoa bendita do Espírito Santo habitando em nós. Aí vamos falar dessa alegria. Ninguém quer esse Deus. Porque as pessoas não percebem o brilho de Deus mais em nós. Você vê que outrora as pessoas começavam a falar de Deus e às vezes começavam a tratar um assunto sem ser um assunto religioso. E as pessoas percebiam algo diferente, falavam assim: tem algo diferente. Tem algo diferente. Entrei para fazer uma manutenção uma certa feita num apartamento, lá na Barra, e o camarada me ofereceu cerveja. Eu falei: não quero não, querido. E ele me ofereceu isso, eu disse: não quero não, obrigado. E ele ficou puxando conversa. Ele disse: você mora onde? Eu falei: eu moro em Nova Iguaçu. Eu falei na conversa, eu falei: moro em Nova Iguaçu. Aí ele perguntou assim: que lugar de Nova Iguaçu? Eu falei: perto da Poça. Aí eu falei: eu conheço a Poça. Aí ele falou: eu conheço tudo ali. E graças a Deus só ficou para ele. Você vê quando vai perguntando, e ele conhecia mesmo. E ele disse: eu fui nos primeiros nomes lá, e começou a falar uma coisa. Aí ele me ofereceu novamente bebida. Eu falei: não quero não, querido, eu não bebo. Ele falou: estou deixando contigo. Ele falou: você não bebe. Você é um daquele, né? Eu falei: como assim? Você é crente? Eu falei: sou. Ele falou: deu para perceber seu jeito assim, sua maneira assim, passa muita paz, passa o bom. Eu louvei a Deus. Nós não podemos perder isso. Muitas pessoas poderiam estar na casa de Deus tão somente se você ainda tivesse alegria. Nossos vizinhos poderiam estar na casa de Deus tão somente se nós tivéssemos alegria. Como meu pai falou, novamente eu digo para vocês: alegrai-vos. Alegrai-vos, novamente. E ele diz: seja a vossa amabilidade conhecida a todas as pessoas. Ele diz assim: breve voltará o Senhor está perto. Breve voltará o Senhor. Irmãos, isso deveria ser motivo de mais alegria. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Ele voltará. É real essa vida. Ele vem, irmãos, não é brincadeira não. Ele vem, vai levar a igreja para habitar com ele. Ele vem. Temos que ser restaurados nessa alegria. Restaurado. Nós abrimos essa meditação nessa manhã falando sobre Salmos 51. Salmos 51. E nós temos aqui o salmista fazendo um pedido ao Senhor. Ele faz um pedido ao Senhor tremendo. Ele está pedindo ao Senhor: dá-lhe novamente a alegria da tua salvação, e dá de volta, restitui a alegria da salvação. Ele está percebendo que não dá mais para viver sem essa alegria, porque Davi perdeu essa alegria, essa festa de Deus na alma, no coração. Você conhece até mesmo lá no capítulo 11, quando parece no 1 Samuel, você vai perceber como a entrada do mal na vida deste homem, como começou, como o ladrão da alegria entrou na vida de Davi, para que ele chegasse a esse ponto de pedir: Senhor, restaura, restitui a alegria da tua salvação. Davi, após um ano, teve pecado, cometido adultério com Betseba. Esse homem parece estar empurrando a vida com a barriga. Esse homem continua adorando, servindo ao Senhor no templo, servindo ao Senhor, salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor,
os seus ritos religiosos, mas ele percebe que agora é diferente. O que ele faz é diferente de quando ele estava bem com Deus. Ele é confrontado pelo profeta, ele desmascara, expõe seu pecado, e ele agora faz essa oração para falar com Deus: Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque este homem está vivendo agora uma sequidão na alma, uma sequidão de uma estiagem, e ele quer voltar a sentir o que ele sentia outrora. Ele quer ter a alegria de antigamente. Ele percebe que não dá para servir ao Senhor sem alegria, não dá para até mesmo cantar os louvores do Senhor, invocar o nome do Senhor sem aquela alegria. Então ele está pedindo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E como eu estava falando, como o ladrão da alegria entrou na vida deste homem? Como o ladrão da alegria entrou na vida deste homem? Quando lemos lá o livro de 1 Samuel, lá para o homem, nós podemos enumerar algumas coisas que contribuíram para que este homem perdesse a sua alegria. Lá você vai encontrar um texto que no período em que os reis saíam para as guerras, batalhas, os reis, Davi, acho que se sentiu autossuficiente, já tinha muita coisa, muita riqueza. O que Davi faz? Ao invés deste homem sair como outrora nas batalhas, esse homem fica em casa. Este homem, em tempo de guerra, em tempo de sair para conquistar, este homem está na sua zona de conforto. Ele resolve ficar na sua zona de conforto. Irmãos, e quantos de nós estamos perdendo a nossa alegria porque queremos viver o Evangelho na zona de conforto? A Bíblia diz que há uma luta, e diz que essa luta não é só do pastor, não é só dos diabos. Essa luta é, diga-se, nossa. A luta é nossa. Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e não é contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Tempo de guerra, ele quis ficar na zona de conforto. Irmão, nós estamos em guerra. As coisas podem estar prosperando na sua vida, mas você está em guerra. Sua conta bancária pode estar aumentando, mas você está em guerra. Você pode estar percebendo uma paz dentro da sua casa, mas você está em guerra. Pode haver paz no seu trabalho, mas você está em guerra. Essa guerra é até Jesus voltar. E você não pode, eu não posso, nós não podemos ficar na zona de conforto. Viver um Evangelho como que eu costumo brincar no salmo da Coca-Cola: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me paz num colchão de bola, desfrutando numa garrafinha de Coca-Cola. Não tem como. Você está em guerra. E o problema é que nós queremos viver o Evangelho na zona de conforto. Sabe o que é? Você vem para a igreja, traz sua oferta, traz seu dízimo, canta algumas canções. A Bíblia diz que a presença de Deus se emociona, se arrepia e vai embora para casa dizendo que tudo foi uma bênção. E aí, depois disso? Será que a vida espiritual só se resume a isso? A gente vir na igreja trazer dízimos e oferta para mudar e ir embora para casa, com perdoe por tudo, carinho, respeito aos irmãos, muitas vezes para viver vida espiritualmente viu? Teve um dia desse, comecei a me sentir tão incomodado, chateado. Me bateu uma satisfação. Eu falei: quer saber? Eu vou orar, vou comer no mato, vou orar. Fui matando, eu estava lá em Tijuá. Vi lá o sítio, lá entrei lá no mato. Irmãos, daqui a pouco chegou uma mulher carregada. Acho que ela não tinha uma das pernas carregadas. E aquela mulher lá em cima, no cantinho, se você não pessoa de Deus, como meus irmãos e irmãs, aquela mulher percebendo, orando pela vida da igreja, orando pelo seu pastor, orando pela igreja, orando pelo seu pai, orando pela sua família. Aquela mulher, irmãos, calor, ela tem que ir, uma deu uma alegria. Eu falei: eu fui chorando na porta da miséria.
preservou o cozinho dela. Fico olhando para a cozinha do meu pé, cultuando o meu pé, cultuando as minhas dores, cultuando o meu sofrimento. Enquanto pessoas estão comendo, enquanto pessoas estão se perdendo, e Deus nos confronta muitas vezes. Eu tenho acompanhado uma criança durante esses dias, ela não é da nossa igreja, a gente deve acompanhar muito mais assim. A criança tem uma pancada, apareceu uma manchinha roxa na coxa da criança. Irmão, o resultado da criança já ficou aberto, ela tem câncer, já lascou os seus pulmões. Semana retrasada, ela deu uma convulsão que está na cabeça da criança de 5 anos. Vocês têm que ver essa criança. Eu chego lá no hospital, eu brinco dela, fico brincando com ela. Criança, quando ela voltou na convulsão, seus irmãos estavam chorando. Ela pergunta: vocês estão chorando por quê? Não vou morrer, não. Por que vocês estão chorando? Jesus vai me levar para lá. Depois eu estava dirigindo, o telefone ficou tocando, eu fui ver. Ela tinha gravado um vídeo, cantando. Falou: aí, pastor, mas é te amo. Uma criança sendo cultivada. Uma criança que os médicos já desenganaram. Os médicos semana passada falaram: não sei o que acontece com a farinha. Essa criança com esse câncer lastrado, essa criança era para estar à base de morfina, sentindo dores insuportáveis. Você pergunta para ela se sente dor, ela não sinto nada. Ela tem só um pouco de falta de ar. Está no CEPAL. Estou explicando agora para o CEPAL. Mas uma alegria. Então, quando eu fico cultuando uma dorzinha no pé, e Deus coloca uma criança dessa do meu lado, diz assim: aí, fala alguma coisa. Eu vou falar o que esse povo muito bem. Vou falar o quê? Ele diz: sabendo que as mesmas aflições, ou piores aflições, das quais você tem vivido, ocorrem com vossos irmãos em todo o mundo. E você fica cultuando uma dorzinha. Perdeu a alegria. Porque de repente, uma pessoa que só te fazia mal foi embora. Saiu da sua vida pela porta dos fundos. Uma pessoa que só te fazia mal. Uma amizade que só te fazia mal. Um relacionamento que só te fazia mal, só te fazia pecar contra Deus. Perdeu a alegria por causa dessas coisas. E Deus coloca pessoas cheias da alegria do Espírito Santo, com o corpo mutilado, sentenciadas à morte. E eu, voltando a questão lá, nesse ambiente lá, nessa morte orando, fiquei orando, buscando o Senhor, e vi pessoas orando, buscando o Senhor. Falei: eu em casa, muitas vezes, sem sair para a guerra, numa zona de conforto, que era de babinha na mãozinha, que era de comidinha na boquinha, que era todo mundo com pena de mim, com espírito de comiseração. Vai perder a alegria. Vai perder a alegria. Irmãos, eu voltei dali com o coração tão cheio. Não voltei depois, voltei mais umas 2 vezes. Aí começou a chover, eu falei: não vou fazer isso. O que eu passei a fazer? Eu falei: toda quarta-feira, 1h20 da tarde, estou lá com 10, 15 pessoas, vou para a igreja orar. Quarta-feira, 1h e pouca da tarde, estou na igreja orando. Olha, eu preciso sair da minha zona de conforto, para que eu volte a sentir essa alegria, para que eu volte a enxergar o espiritual como eu enxergo, para que eu não seja dominado, influenciado por um espírito de religiosidade. O tempo de sair para a batalha
possa atravessar? Será que não há outro nível que eu possa subir? Será que Deus ainda não pode usar a minha vida? Eu vou fazer 50 anos em maio. Agora já era só para cantar. Era para o Jacques, o Gato, o Lucas. Se eles quiserem, vão ter que me acompanhar, correr para mim. Tem que acompanhar, porque eu tenho vida e vida com abundância. Alegria de Deus, não podemos perder essa alegria. Então, Davi foi perder essa alegria, caiu, ficou acomodado. Já tenho tudo que eu precisava, e eu preciso de dinheiro. Não preciso de nada, eu tenho as pessoas para me servir. Deixa ele sair para ver se ele ganha um pouquinho mais, porque eu já estou ocupado. E a Bíblia diz que tem uma igreja lá do Apocalipse que disse justamente isso: estou ocupado, não tenho necessidade de nada, estou abastecido. E às vezes pensamos que estamos abastecidos, irmãos. Estamos precisando de mais de Deus, e Deus tem muito mais para nos dar. Então, Davi vai ser roubado com a sua acomodação. Davi vai ser roubado com a sua curiosidade, porque Davi está na zona de conforto, está sem vigilância. Daqui a pouco bate os olhos aonde não deveria bater, e é minado. Porque quando não estamos nesta guerra, nós corremos o risco de sermos minados na nossa fé, minados na nossa moral. Ele foi minado, ele bateu os olhos, ele sentiu curiosidade. Ele falou: quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Depois o que ele faz? Ele cobiça essa mulher e ele manda trazer essa mulher. A gente vê que a vida dele só vai enrolando. Curiosidade, com falsidade, com hipocrisia. Ele se relaciona com essa mulher, os dois vão tomar banho, saem da cidade, vai se acontecer. Perdemos a alegria quando passamos por um processo desse. Permitimos que falsidade, mentira, engano, hipocrisia, que o pecado entra na nossa vida, e cheguemos na igreja para se lavar, para lavar a nossa consciência e voltar para casa com sinais que vai se acontecer. Vir na igreja, a gente chega a uma fase que a gente vem à casa do Pai, depois de fazer tantas coisas erradas, como se nada tivesse acontecido. Estava conversando com alguém sobre essa questão hoje da igreja. A gente peca e não há mais peso de pecado. Os pastores pregam sobre pecado, as pessoas que estão em pecado fazem brincadeira. Se a gente fala de uma forma não tão pesada do pecado, mas querendo, pelo Espírito, que as pessoas reconheçam seus pecados, até a pessoa cai em fornicação e a pessoa sai e a pessoa faz brincadeira. Ou na verdade, era para chorar, nos humilhar perante o Senhor. Então essas coisas vão roubando a nossa alegria, vão sendo minadas. Depois é uma prova para vir para a igreja. Tem quase que Deus mandar um rebote espiritual para nos buscar em casa. Na hora do culto, a gente deve estar assistindo televisão na nossa sala de conforto. E é uma vergonha, porque a casa do Senhor se torna um lugar de assumir, de opróbrio. Às vezes passo para ir para a igreja, meia dúzia de irmãos nas igrejas. Aonde estão esses irmãos que tinha que domingo logo na igreja? Aonde estão esses irmãos? Sempre muito trabalho, mas a maioria estão na zona do conforto. Não tem prazer. Não tem prazer. Não tem mais aquela expectativa, está chegando a hora do culto. Hoje tem culto, hoje tem culto, hoje eu vou para a igreja. Não há mais, não geramos mais uma expectativa de que algo possa acontecer no culto, de que Deus possa nos falar no culto, de que Deus possa nos curar no culto, de que Deus possa nos dar uma direção no culto, porque Deus fala, irmãos, alô, Deus fala, mas somos tão cristãos que não chegamos, mas não saímos da nossa casa com essa expectativa. A nossa expectativa é religiosa. Vou para a igreja, eu vou levar meu dízimo. Ai, tem que ir para a igreja, eu tenho que levar meu dízimo. Ai, eu tenho que ir para a igreja.
Davi perdeu toda essa alegria. Aí aqui, estou terminando daqui a 3 horas. Davi, ele continua lá no Salmo. Ele diz: me restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Aí ele diz: o que ele faz? Se o Senhor restituísse a alegria da salvação a ele e desse a ele um espírito voluntário, então ensinarei os transgressores teus caminhos. Então eu serei ativo no que diz respeito à tua obra. Eu serei ativo em relação. Estava paralisado, vida paralisada. Vida paralisada. A tristeza, irmãos, a falta de alegria, só nos paralisa. Ele te restitui a alegria da tua salvação. Traz esse espírito voluntário para mim. Esse espírito liberado, esse espírito que não está preso. E eu vou ensinar os transgressores a tua lei. Eu vou me disponibilizar, vou disponibilizar a minha vida para o Senhor. Vou sair da inatividade. E ele fala como resultado: os transgressores, eles se converterão a ti. Voltar a ter a vida, vou voltar a fazer a tua vontade, vou voltar a falar da tua palavra, com essa alegria na tua salvação. E os transgressores, eles se converterão a ti. Quando nos falta isso, ninguém se converte através da nossa mensagem. Ninguém, porque depende do Espírito Santo em nós, e Ele é o Espírito da verdade. Se não há verdade, não há poder de Deus através de nós. Tem que haver verdade, tem que haver alegria, servir com alegria, servir com alegria, não empurrar com alegria, servir com alegria. E tudo que Deus deseja nessa manhã é restaurar essa alegria, restaurar a alegria no teu coração. Você ser uma pessoa que contagia as outras pessoas, uma pessoa cuja vida seja um remédio para as emoções. Minha vida precisa fazer bem. A alegria de Deus não é a minha alegria. A alegria de Deus em mim precisa atrair pessoas para o bem de Deus. Você chegar no lugar, as pessoas estão tristes, você contagiar as pessoas com a tua alegria. E fazer uma visita no hospital, contagiar. Eu fui fazer uma visita no hospital da Roça. Aí lá na beira que eles olham, o senhor sabe como é que funciona. O senhor vai lá, visita lá o seu doente querido, visita o Senhor, ora baixinho, você sabe como é que funciona. Só ali, como eu esteve lá, conversei com a pessoa que estava internada, orei para ela. Quando eu estou saindo, ela disse assim: Senhor, pode orar para mim? Aí eu disse: Senhor, pode orar para mim? Entrou mais uma enfermeira, aí quando eu terminei de orar, entrou mais uma enfermeira, falou: o senhor vai aonde? Como o senhor vai orar para mim? Fui orientado agora para orar. E já até peguei o leito da pessoa ali, e depois eu falo. Ela disse: a pessoa não vai orar, não. Vem cá, o senhor vai orar, vai. Eu falei: não, ora para mim, não, vem cá. Elas ficavam me observando, conversando, uma pessoa que estava doente. E me levaram para outra enfermagem. Eu disse: aqui é pastor. Você é um pastor? E quem tem oração aí? A menina perguntando: quem tem oração? Eu tive que orar para a oração também. Porque elas perceberam um servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Finaliza essa meditação dessa manhã perguntando a você: você ainda tem alegria? Da alegria de Deus. Alegria com ser de Deus. Alegria com fazer. O seu privilegiado de estar fazendo a obra de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Fazer a obra de Deus não é pouca coisa. Abençoar a obra do abençoador não é pouca coisa. Você tem que ter alegria. Pode deixar o diabo arrancar isso do seu coração. Porque se ele arrancar isso da sua cabeça, arranca a sua esperança. Vamos fazer sem alegria.
Como será uma igreja sem alegria? Sem essa dinâmica. Ele disse: o Senhor me restaurar a alegria, eu vou pregar, eu vou evangelizar. Os transgressores, eles não se entendem. Queria te convidar, se posso, a curvar os olhos. Alegrar-nos sempre no Senhor. Eu acabei de alegrar-nos. Alegrar-nos no Senhor. Ladrão da alegria foi atraído para a vida deste homem, de Davi, e o roubou a alegria da salvação. Um homem que descuidou da sua comunhão com Deus, que descuidou da comunhão. Às vezes nós nos descuidamos, temos cuidado com muitas coisas, mas não podemos descuidar da nossa salvação. Temos que sair da guerra, esse homem está na sua zona de conforto. Um homem que se deixou vencer curiosidades perigosas, se deixou vencer pela cobiça, se deixou vencer pela mentira, se deixou vencer pela hipocrisia, se deixou vencer pela falsidade, pela corrupção, a arquitetura do mal. Como ter a alegria da salvação em meio a tudo isso? Ele só poderia perder Deus. Davi propõe a Deus: me devolve a alegria da salvação, e vou pregar, vou ensinar os transgressores a tua lei. Como resultado, ele se converterá. Sua restauração geraria ação para o reino. O que está faltando muitas vezes na igreja hoje são as ações para o reino. E tudo isso porque nos falta de alegria. Não retire de nós o Espírito. Restitui-nos a alegria